No Café em Brasília da semana passada, a gente falou sobre o presidente Lula ter voltado a criticar o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, afirmando que ele não está fazendo o que precisa ser feito. Desde então, o clima de tensão entre os dois só aumentou. Quem vai contar pra gente é a repórter Amanda Barradas. É isso mesmo, Rafa. Na segunda-feira, Lula declarou que não é correto o presidente do Banco Central permanecer no cargo durante trocas do chefe do executivo, criticando aí o fato de Campos Neto ter sido escolhido por Jair Bolsonaro. No mesmo dia, o dólar subiu, chegando a R$ 5,65, o maior patamar desde o dia 10 de janeiro lá de 2022. Lembrando que na semana passada, Campos Neto disse que as críticas de Lula atrapalham o trabalho do Banco Central e dificultam o trabalho de controle da inflação. Ontem, as coisas deram uma tranquilizada após o anúncio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de cortar 25 bilhões de reais dos gastos públicos. Depois de uma reunião com o presidente Lula, o ambiente ficou mais tranquilo, fazendo com que o dólar caísse 1,46%, fechando aí em R$ 5,48. É claro que a tranquilidade no mercado exterior, por causa do feriado do Dia da Independência nos Estados Unidos, também ajudou nesse resultado. Vale lembrar que Roberto Campos Neto pode permanecer no cargo até dezembro de 2024. O atual diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, é considerado favorito para sucedê-lo com apoio de Lula. Essa questão do presidente do Banco Central permanecer entre trocas da chefia é algo que, como podemos perceber, incomoda muito o Lula. Ele, inclusive, pretende propor ao Congresso Nacional uma PEC para reduzir o mandato do presidente do BC para 3 anos, visando evitar justamente que um permaneça até a metade do mandato de um novo presidente da República. Proposta que deve ser apresentada somente no próximo ano. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, chegou a falar sobre o assunto, disse que acha saudável a autonomia do banco, mas que 1 ano de presidente do banco entre os governos passados é mais que o suficiente para passar o bastão. Por enquanto, Lula e Campos Neto estão em lados opostos sobre a proposta que deve ser apresentada, como eu falei, somente no próximo ano. Lula instruiu seus ministros a evitar discussões sobre o assunto, temendo aí o impacto na cotação do dólar. Muito obrigado, Amanda. E para explicar sobre por que o dólar está subindo, as consequências, os próximos passos, o economista Rica Mello enviou um vídeo para a gente. Vamos assistir? Olha só, a alta do dólar nesses últimos meses tem preocupado bastante os economistas e o mercado em geral. Por quê? Porque quando existe uma alta de dólar, vários produtos acabam ficando mais caros, porque são produtos que são valorizados, que têm preços determinados pelo mercado internacional, são preços em dólar, né? Então, quando você compra um produto lá, se 1 quilo de arroz custa $1, por exemplo, e custava antigamente R$5, e o dólar subiu de R$5 para 5,50, agora o quilo de arroz sobe para R$5,50. E tem muitos produtos, muitas commodities, especialmente produtos agrícolas, né? Assim como outros produtos, minério, então produtos que você vai comprar, por exemplo, para fazer a construção da sua casa, um carro também, tem uma série de produtos ali que são commodities que acabam sendo determinados, os preços são determinados pelo mercado internacional, e quando o câmbio se desvaloriza, quando você precisa cada vez de mais reais para comprar esse $1, acaba ficando mais caro. Então, a grande preocupação que tem trazido para o mercado essa alta do dólar rápida em poucos meses é que ela é inflacionária, acaba trazendo inflação para o nosso país. Essa inflação ela ainda não chegou, ela ainda não conseguiu ser medida. Por quê? A maioria das empresas, das indústrias, né, ou das empresas que compram produtos e revendem no Brasil, elas estão tentando absorver essa alta nos preços, né? Só que essa você consegue absorver enquanto você ainda tem estoque, ou enquanto você ainda acredita que essa alta vai acabar sendo revertida. Só que aos poucos o mercado entendeu que a alta não vai ser revertida de maneira tão rápida quanto acelerou, quanto o dólar acabou subindo aqui no Brasil. Então, a gente começa a ver agora uma pressão nos preços de vários produtos, sejam produtos que é uma commodity agrícola, lá no arroz, no feijão, no açúcar e tudo mais, ou sejam produtos que utilizam essas commodities para serem fabricadas. Então, o que a gente deve sentir agora? A gente deve sentir um pouco de aumento em alguns preços de produtos, especialmente esses que são muito atrelados às commodities, né? E o governo agora tem tentado baixar esse dólar. Como que ele faz para baixar o dólar? Ele tem que mostrar para o mercado
de que ele vai, de fato, cumprir com as metas do ajuste fiscal. Esse é o ponto mais importante para o mercado. E o governo deu várias declarações ruins nas últimas semanas, mostrando que ele não se mostrava tão preocupado com isso, ou que o mercado estava exagerando na reação em relação ao ajuste fiscal ou em relação ao déficit fiscal que o governo tem tido, que ele disse que não teria. E o governo agora começou, então, o discurso começou a mudar, o Ministério da Fazenda começou também a trazer o Haddad, começou a trazer outras falas. O Lula tem que parar de falar um pouquinho nesse momento e deixar as equipes econômicas trabalhando, e é o que está começando a acontecer. O Banco Central acabou de fazer agora alguns leilões de moeda estrangeira para tentar acalmar os ânimos do mercado, tentar colocar esse dólar para baixo. O que eu acho que deve acontecer? Eu imagino que o dólar deve ficar em patamar abaixo do que está agora. O mercado, ele é duro com o governo, ele é duro com o executivo quando ele não vê o executivo de fato realizando aquilo, ou as promessas que ele tinha se comprometido. E o executivo percebendo isso agora, o governo está preparando agora um pacote, mostrando que vai ter alguns cortes de gastos, mostrando que a arrecadação está aumentando, e o Banco Central entrando também com alguns leilões aí de moeda estrangeira. Então eu acredito que o dólar deve cair nas próximas semanas. Vamos ver qual que vai ser esse ritmo, qual que vai ser o tamanho. E o mercado vai continuar tentando empurrar para cima o mercado especulativo, querendo ganhar dinheiro em cima do governo. Mas eu acho que nessa queda de braço o governo vai ganhar do mercado, porque ele tem reservas muito grandes de dólares, e isso vai acabar ajudando ele aí a controlar melhor o valor da moeda estrangeira aqui no Brasil.